lá, manda ver. E aí, Gabriel, beleza? A gente vai iniciar aqui, ó. Nós vamos falar sobre... E Tranquilo. Eu falei que essa aula de hoje é uma das mais importantes no sentido de vocês têm que praticar bastante isso daqui, tá? Eu tenho uma listinha que eu fiz, ela só tem que terminar de formatar. Hoje eu mandei uma de cálculos químicos, beleza. Tem uma listinha que eu estou fazendo, estou selecionando alguns exercícios, embora que na apostila, se você fizer o da apostila, já é o suficiente, porque tem bastante exercícios, tá? Eu coloquei um monte, acho que coloquei 12, sei lá, por módulo, e exercícios difíceis, do Enem, né? Os do Enem são os mais difíceis, só para você ter uma ideia. Eles batem pau com qualquer outra universidade que você pegar. Os do Enem, ele é bom o exercício. Eles são bem complexos. Então, tem que treinar isso daqui porque ele desenvolve raciocínio, tá? Então, exercícios de estequiometria vão te ajudar a desenvolver raciocínio. Não só para química, para outras coisas. Então, quem é fraco de raciocínio lógico, geralmente apanha. Apanha muito. Esse nome estequiometria, o povo tem terror a isso daqui. Fala, tinha aquele tal do mol lá na escola. Quem já saiu da escola, né? Não entendo aquilo lá, nunca consegui entender. Então, nós vamos tentar desmistificar isso daí. Mas a gente sabe que não é fácil para muitos, tá? Por quê? Porque muitos não têm raciocínio bom. Tem pessoas que têm raciocínio lento ou nenhum, tá? E isso independente de onde estudou, tá? Não é porque o aluno veio de escola pública ou sei lá de onde for. Eu dei a aula para muito aluno de escola top que não tinha a menor ideia. Eu dei aula no classe A há 3 anos e os alunos, pegava direto aluno lá que tinha dificuldade com isso. Eu pegava aluno, eu dava aulas de plantão e aulas particulares para alunos lá do Flame também. Eu tinha alunos fixos do Flame, do Bionatos, tinha alunos fixos do Paulo Freire e do General Osório, que são as escolas top, né? Todo mundo apanhava com estequiometria. Todo mundo. Todo ano eu pegava lá aluno, estequiometria, não sei. Então, é trabalhoso, tá? É trabalhoso para os professores, isso aqui é um baile geral. Você tem que respeitar as métricas. Então, assim, primeira coisa, calma, é a primeira coisa. Não adianta apavorar. Calma, respirar fundo. Eu pedi para vocês, a calculadorinha, pode usar o celular. Hoje, tá? Hoje tem que usar o celular para a gente agilizar. Porém, vocês têm que treinar isso sem celular. Vocês têm que treinar a velocidade de cálculo. E a parte de cálculo que vocês vão ter na prova de vocês não é na matemática que vai dar trabalho. Não vai ser na física. Vai ser na química, que você vai ter muito número decimal para ficar multiplicando e dividindo, muito exponencial, multiplicando e dividindo. Na química vai ter muito disso, tá? Então tem que treinar. Isso é treinamento, não tem como, não tem mágica. Mas não tem um jeito? Não, não existe jeito. Existe treinamento. Então, primeiro, a palavra estequiometria. Nossa, eu estou achando muito estranho falar com o meu ouvido tapado aqui com o fone. Detalhe, olha aqui, ó, o jalequinho do Nex, ficou pronto, ficou top. A palavra estequiometria, a palavra estequio, metria, ela tem um significado, vai ser medida, tá? Medida de quantidades. Então, está relacionado com isso. A gente vai estar fazendo medidas de quantidades. Essas quantidades podem ser em massa, pode ser em número de átomos, ou pode ser em volume. São 3 coisas. Peraí, que tem som, essa porcaria. Deixa eu desabilitar. Sons do sistema. Aqui tem som. Deixa eu habilitar. Deixa eu habilitar também. Pronto. Tá a aula aqui, ó. Deixa eu abrir tudo isso. Então, o que é a definição, né, do cálculo estequiométrico? É o cálculo de quantidades de substância. A gente vai estar fazendo cálculo de quantidades. Essa quantidade pode estar em diferentes formas. Essa é a grande dificuldade, de você conseguir ver essas relações, tá? Os coeficientes de uma reação, a gente vai ter que fazer balanceamento, acertar a equação química. E nós temos algumas bases por trás disso, que são as leis ponderais. As leis ponderais. Então, vamos relembrar o que são leis ponderais, se é que você estudou isso algum dia. Leis ponderais, nós temos a lei de Lavoisier,
a primeira lei, que é conhecida como Lei de Conservação das Massas. Lavoisier, galera, ele é muito pouco explorado no ensino médio, muito pouco explorado até na universidade, etc. Mas o povo conhece de Lavoisier a seguinte frase que nem é dele. Olha só. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Era uma frase de conhecimento geral. Isso aí todo mundo conhecia há anos antes de Lavoisier, inclusive. Então todo mundo usava isso. Na natureza as coisas se conservam, né? E aí Lavoisier escreveu isso no livro dele. E aí pronto, ficou conhecido como a frase de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas isso a Globo não te conta, né? Isso não foi Lavoisier, na verdade já era conhecido. Mas enfim, um dos trabalhos de Lavoisier, químico fantástico, tem muita coisa, tá? Lavoisier estava metido com tudo. Um deles é esse trabalho da conservação da massa, o estudo, porque ele, com as balanças até inventadas por ele fez medidas de compostos, de reações químicas em sistemas fechados. Então ele fez reações químicas em sistema fechado e pesava o antes e o depois, e ele verificava que num sistema fechado, o que ele colocou para reagir, depois que a reação aconteceu, era a mesma. Por exemplo, se ele pegou um papel, pegou um papel e embrulhou esse papel. Deixa eu pegar o papel aqui. Ó. Tem um papel aqui, eu não sei o que é. Embrulhou o papel. Aí ele tacou fogo nesse papel. Se for aqui no ar, o que vai acontecer? Vai começar a sair fumaça. Eu estou perdendo massa, estou perdendo gás carbônico, estou perdendo água. Agora, coloque isso aqui no sistema fechado, num recipiente grande que tem oxigênio suficiente, né, para a combustão completa disso. Pesa o sistema, ateia fogo no papel e depois pesa de novo, depois que a reação terminou. A massa é conservada, é a mesma massa. Então, num sistema fechado, a massa é conservada, tá? Essa é a lei de conservação das massas de Lavoisier. Então, como que isso eu vou traduzir agora para as reações químicas? Vem aqui comigo no slide. No slide eu vejo assim, ó, um átomo de carbono, representado por essa bolinha, ele está reagindo com uma molécula de oxigênio. A molécula de oxigênio ela é composta por 2 átomos de oxigênio. E aí está produzindo CO2. Ok, ó, lindo, um átomo de carbono, C mais O2 dando CO2. As massas, galera, aqui está falando de conservação das massas. As massas, se nós somarmos as massas, a massa do carbono, que é 12 gramas de 1 mol, né, a massa molar do carbono, e a massa disso daqui, da molécula de oxigênio, que é 32. Por que é 32? Aula passada. 32 porque é 16 mais 16. 16 com 16, 32. Se eu somar a massa do carbono com a do oxigênio, isso me dá 44 gramas, certo? Olha lá, 12 com 32. 44 gramas. Agora, olha lá o que deu do lado do produto. Nós já falamos isso lá no início do curso. Nós falamos lá que as reações químicas elas são compostas por reagentes e produtos. Reagente é o lado esquerdo da setinha. Isso aqui é uma seta de reação. E do lado direito eu tenho o produto. Então, olha aqui do lado dos produtos. Eu tenho 2 oxigênios e um carbono, a mesma quantidade. Então, lógico que tem que dar a mesma massa, 44 gramas. Se isso aqui não for respeitado, furou a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, que é uma lei da natureza, tá? Que ele observou isso. Na verdade, é uma lei da natureza. As coisas são conservadas. Se fossem destruídas, os átomos fossem destruídos, e aí nós não teríamos um equilíbrio no planeta Terra, né? Se eles fossem destruídos nas reações químicas. Beleza. Olha agora. Lavoisier, então, o que você tem de um lado dos reagentes tem que ser igual dos produtos. Agora, o Proust, tá? Seu sobrenome do cientista, ele já observou uma outra coisa que Lavoisier não havia observado ou que não publicou, tá? Lavoisier pode até ter observado, porém, ele não escreveu isso no livro. Então, quem publicou foi o Proust. Então, ficou conhecido como a lei de Proust, que é a lei das proporções constantes. O que isso quer dizer? Proporção. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Deixa eu puxar aqui para a minha pessoa. Acho que ampliou para vocês. Deve ter ampliado. A lei. Vamos dar um exemplo cotidiano. Você vai fazer um bolo, tá? Então, você tem a receitinha do bolo. Você vai usar lá 1 litro de leite. Tô chutando aqui. 1 litro de leite,
meio quilo de farinha, 3 ovos e uma xícara de açúcar. Vamos supor que isso vai dar um bolo aí qualquer. Então tem essa proporção dos reagentes. Isso é uma reação química, certo? E misturei tudo isso, bati, coloquei no forno, assou, deu um bolo. Olha, aconteceu reações químicas aí diversas. Se eu quiser fazer 2 bolos, tá? Eu quero fazer 2 bolos. Basta, por exemplo, eu vou aumentar a quantidade de farinha. Era meio quilo, vou colocar 1 quilo. E aí eu vou ter 2 bolos se aumentar a quantidade de farinha. Vamos pensar, meditar. O que vocês acham? Eu só quero que sim ou não. E se falar sim, eu quero o porquê. Quem vai falar? Sempre a Emily que se atira aí, que não tem medo. Fala para mim, Emily. Olha a pergunta. Se aumentar a quantidade de farinha, eu vou obter 2 bolos. Claro que não. Não. E por que não? Porque você tem que aumentar os outros ingredientes também. Isso, exatamente. Porque eles são proporcionais, né? Eles são proporcionais. Então, se eu aumentei um dos reagentes, para eu ter o meu produto duplicado, eu tenho que dobrar todos. Se eu triplicar um deles, tem que triplicar todos. Isso é proporção. Então, vamos olhar aqui na figurinha, ó, voltando. Diminuir, ó. Aqui, ó, eu dobrei o carbono. Então, eu tenho 2 átomos de carbono, 2 moléculas. Para a reação ser completa, a proporção é respeitada. Eu tenho 2 carbonos, consequentemente, 2 CO2. Deixa eu desligar a internet aqui, o som do WhatsApp tá pitando aqui toda hora. Voltando, tá? Beleza, então é isso. Duplicando a quantidade de átomos, todos os outros têm que ser dobrado para respeitar a proporção. Isso daqui, galera, nas reações químicas, para a estequiometria, isso aqui é super importante. Você entender que existe uma proporção. Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir. Vamos supor, ó, nesse caso aqui mesmo, ó, simples. Eu tinha lá, na minha proporção, estava dizendo que um carbono reage com uma molécula. Isso aqui é uma molécula, tá? Um carbono reage com um O2 e forma um CO2. Aí, se o cara pegar e falar assim, ó, eu utilizei 2 carbonos, eu quero saber quanto CO2 vai dar. A proporção não é 1 para 1. Se aqui era 1, se eu dobrar aqui para 2, vai produzir 2. É claro que todos os outros têm que ser dobrados também. Tá? A reação sempre vai ter que ser respeitado isso, senão ela nem vai ocorrer. Então, nos cálculos estequiométricos que nós vamos fazer, é nada mais, nada menos do que isso. É proporção, que você vai ter que estar fazendo cálculo de regra de 3 de proporção. Só que o problema é que às vezes está em massa, às vezes está em mol, ou às vezes está em número de moléculas, número de átomos. Aí você tem que fazer essas conversões. Então é isso que a gente tem que entender. Quando que eu vou ter que fazer a conversão? Nós vamos praticar hoje, tá? Ok. A lei de Gay-Lussac, a lei de Gay-Lussac eu já falei na aula passada. Que ele falou o seguinte, sobre os volumes. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, foi observado por Gay-Lussac, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros. Então tá. A relação de números inteiros seria essas proporções. Olha só no exemplo aqui, ó. Nós temos 10 litros de hidrogênio, 10 litros de cloro. Olha só, uma coisa importante observada por Gay-Lussac. Independente do gás, olha aqui, é hidrogênio, aqui é cloro. O volume está ocupado, se você tem... o volume ocupado vai ser o mesmo. Agora, o número de moléculas de cloro e hidrogênio vai ser diferente. Se eu tenho um mol, né, vai ocupar o mesmo volume. Então, quer dizer que aqui eu vou ter uma quantidade de hidrogênio e uma quantidade de cloro. Se o volume é igual, eles estão na mesma condição, quer dizer que eu tenho um mol de cada. Tá? E aí, eles somando esses dois, ó, os dois reagiram, formou 20 litros. É claro, era 10 de um, 10 de outro, vai dar 20. Na minha reação química, 20 litros do meu produto, que é o cloreto de hidrogênio. Quem que é o cloreto de hidrogênio? HCl. Então, ele pegou hidrogênio, reagiu com cloro. São gases, então isso daqui precisa de descarga elétrica, de vários fatores, tá? Para ocorrer essa reação química. Não basta misturar, não, que não vai ocorrer, não. Precisa de catalisador ou coisas desse tipo. Então, você vai obter o cloreto de hidrogênio. Olha só,
como que eu faço para descobrir qual é a proporção que está rolando aqui? Eu tenho 10 desses, 20 desses. Basta você dividir todos pelo menor número inteiro, tá? Pelo menor que tiver. Então, o menor é 10, então dividiu todo mundo por 10. A proporção ficou 1 para 2. Essa é a minha proporção que eu tenho da reação. Então, o Gay-Lussac, tá? Esse é o sobrenome da pessoa. Eu já vi autor falando em livro que Gay-Lussac eram duas pessoas. Um chamava não sei o que lá gay e outro Lussac. Na verdade não é gay, tá, gente? O francês é Guy a pronúncia. Eu tô acostumado desde o ensino médio a falar gay, mas é Guy a pronúncia. É Guy Lussac. É o nome do cara. Porque fica estranho, né? Gay-Lussac. Agora quando você fala Guy Lussac, pronto. É um nome até legal. Eu não gostaria de ter. É o sobrenome. Enfim, falamos das 3 leis aí, tá? As leis ponderais. Então, leis ponderais vai ser a lei de Proust e Lavoisier. Falamos das duas. E aí nós relembramos da lei de Gay-Lussac, que já havia falado antes. Da questão dos volumes gasosos. Por quê? Porque na estequiometria vai ter cálculo com gás. Modelo de cálculo, galera. Como que nós vamos fazer o nosso cálculo estequiométrico? Você segue algumas etapas, tá? E isso, por exemplo, na minha mente, já é automático. Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Tem exercício que é muito mirabolante, que às vezes o cara quer, assim, ele fala, eu acredito que tem uma pessoa que está elaborando exercício e fala, como que eu vou fazer para bugar a mente da pessoa? Para não saber nem por onde começar. Às vezes acontece. Aí foge do que eu estou acostumado com o padrão. Mas na maioria das vezes, eu digo até mais de 90%, você segue uma métrica, uma regrinha. Qual que é? Primeira coisa, bate o olho, identifica a reação química. É a primeira coisa. Eu vou identificar se a questão é de cálculo estequiométrico como. Primeiro, vai ter alguns números e ele quer saber, eu tenho uma quantidade de uma substância, quanto vai ser produzido da outra? Geralmente é algo desse tipo, tá? Quanto em gramas, ou quanto em mol, ou quanto em litros vai ser produzida. Então, pronto. Questão de cálculo estequiométrico. Primeira coisa, você pode destacar a pergunta que está sendo feita. A perguntinha sempre vai estar ali no final, tá? A equação química, então, reagentes e produtos, eu tenho que escrever essa equação química e balancear ela. Nem sempre ela vai ser fornecida. Na maioria das vezes, o cara é bonzinho, ele já te dá uma reaçãozinha química e balanceada, inclusive, mas você nunca deve deixar de verificar isso aqui, ó. Pegou e já está resolvendo. Não, não pode. Porque se ela não estiver balanceada, vai dar tudo errado. Tá bom. Então, sempre você deve verificar se está balanceado. Escrever. E quando a reação não for fornecida, você vai ter que escrever ela. Ele vai falar quem são as substâncias que reagiram e você tem que escrever. Aí ele vai falar o nome. Ácido sulfúrico reagiu com hidróxido de sódio, forneceu tantos mols de fulano e ciclano. Aí você tem que escrever. Tá? Aí agora, daqui para baixo é o seguinte, galera. Tem autor, tem livro, que eles falam assim, ó, eles gostam de transformar tudo em uma unidade, transformar os dados fornecidos em mol. Transformar, sempre trabalhar tudo para mol, e aí depois você faz os cálculos tudo em mol, depois você transforma para a unidade que o exercício quer. Seria essa parte final aqui. Eu faço o seguinte, depois que eu fiz a reação, eu já vou direto para o cálculo, já gosto de ir direto para o pau já. Opa, já gosto de direto, é que eu assisti ontem Quarteto Fantástico, aí tem aquele homem de pedra, ele fala, é a hora do pau. Aí eu lembrei. Eu já gosto de resolver a questão já direto. Identifiquei o problema, identifiquei a reação química e balanceei. Eu já identifiquei quem são os elementos químicos que estão envolvidos, tá? Quem são os caras que estão envolvidos no meu problema, eu já vou resolver direto. Eu não fico transformando tudo para mal para depois voltar. Eu acho que perde um pouco de tempo. Isso daqui eu peguei em um livro, mas eu sempre dou essa ressalva. Vocês vão encontrar muito essa sequência nos livros. Então vamos lá, olha só. Os coeficientes é a quantidade de substância em mol. Vamos lá. Vejamos, por exemplo, ó, a reação que permite produzir amônia. Então é uma reação que produz amônia. Essa reação aqui, ó, ela cai muito, muito, muito em tudo quanto é lugar. Essa é o processo chamado Haber-Bosch,
que é a produção de amônia. Isso aqui revolucionou o mundo quando conseguiram produzir amônia, porque a amônia era produzida pelas bactérias nitrificantes. Lembra do Fabrício que falou essa semana do ciclo do nitrogênio? Então, isso daqui tem uma importância muito grande, a produção de amônia, por quê? Porque as plantas precisam de nitrogênio. Só que o nitrogênio na forma molecular, ele não é útil para a planta, ela não consegue. Agora, tem bactérias que ficam ali nas raízes, cianobactérias, que vão romper a ligação tripla aqui, ó. Eu falei lá, falei o exemplozinho lá, né? Tem uma ligação tripla, isso aqui é muito estável quando você vai estudar teoria do orbital molecular, você vê a estabilidade dessa ligação, muito difícil de romper isso. E uma bactéria que tem uma enzima consegue pegar esse gás nitrogênio e romper a ligação com facilidade, com uma certa facilidade. Ela transforma isso aqui no complexo e aí ela produz amônia. Tá? Então, a amônia ela tem uma grande importância por conta que ele é um adubo, ele é uma fonte de nitrogênio. Então, quando conseguiram desenvolver esse processo chamado Haber-Bosch para produzir amônia, isso foi uma revolução porque aumentou a produção agrícola. Olha a importância disso. Então, isso aqui é algo que revolucionou o mundo. Aumentou a produção agrícola. A gente consegue produzir amônia, que antes as bactérias faziam. Então, vamos falar sobre a estequiometria dessa reação. Primeira coisa, eu tenho um N2 reagindo com H2 produzindo NH3. A primeira coisa, hoje eu não vou ficar pegando na questão do balanceamento, eu vou estar resolvendo todos. Na aula presencial, aí eu quero falar de balanceamento com vocês, para a gente resolver exercícios dessa forma, vocês tendo que balancear. Tá? Eu prefiro fazer isso no presencial, vai ser melhor. Então vamos lá. Aqui a proporção, ó. No balanceamento, depois que feito o balanceamento, eu tenho 1 mol de N2, precisou de 3 de H2 para produzir 2 NH3. Se a gente for verificar as quantidades, está tudo certinho, tá? Esse 2, daqui eu vou falar no presencial. 2 vezes 3, dá 6 hidrogênios. Então, eu tenho 6 hidrogênios aqui, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Está equiparado. Então, para quem está questionando, mas por que aqui é 1, aqui é 3, aqui é 2? Porque esses números multiplicam cada elemento químico. Então, as quantidades ficam equiparadas. A nível microscópico. Nível microscópico, eu teria uma molécula dessa reagindo com 3DS e produzindo 2 dessa. Uma molécula de N2, vezes 6 vezes 10 a 23, aí eu vou ter 1 vezes 6 vezes 10 a 23, vou ter 1 mol de N2. Então, na verdade, nós sempre vamos falar assim, ó, eu vou ter 1 mol de N2. O que tem por trás desse 1 mol? É essa quantidade de moléculas. Ó. Eu não vou ter uma molécula. Esse número aqui atrás sempre vai estar representando 1 mol de moléculas. Então, sempre vai ter uma quantidade grande de moléculas. Toda vez que tiver aqui, ó, 3H2, não é 3 moléculas de H2 que eu tenho. Essa representação está indicando 3 mols de H2. E o que é o mol? Falamos na aula passada. O mol é uma quantidade química. Tá? Para quem faltou, o mol é esse número de Avogadro. Avogadro, que é aquele cara que eu falei agora há pouco, ele, estudando os gases, ele chegou à conclusão da quantidade que ele precisava para uma determinada substância. Quantidade de moléculas numa determinada massa. Então, o número de Avogadro. Quando tiver 3, são 3 mols, ou seja, 3 vezes o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Pensando em Enem e a maioria dos vestibulares. Muito pouco cai falando sobre número de átomos e moléculas, que aí você precisaria do número de Avogadro, porque ele indica quantas moléculas eu vou ter. A maioria das vezes, os cálculos envolvem massa ou volume, tá? Então, é isso que você tem que dominar, massa ou volume. Quando a gente entra na parte de moléculas, é mais para desenvolver raciocínio. Vai ficando bem complicado quando tem a parte de átomos e moléculas, tá? Porque o aluno, geralmente, tem medo desse 10 a 23, tem medo de trabalhar com exponencial. Na verdade, você tem que perder esse medo, porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui facilita a sua vida. Vai diminuir o número que é gigantesco, você coloca nele no pequenininho. E aí, propriedades duas, que quando está multiplicando decimais, o que você faz? Conserva a base, soma os expoentes. Quando está dividindo, conserva a base e subtrai os expoentes. É simples, tá? É muito simples, tem que dominar isso, tá? O cálculo com exponencial. O Bruno já fez isso com vocês. Lá no início do ano, ele fez
Mais de uma aula, inclusive. No plantão, eu estava no dia que ele fez isso. No plantão, ele deu uma aula de exponencial. Ele deu uma aula de novo, né, na verdade, no plantão de sábado. E uma coisa que ele já tinha explicado. E eu vou estar trabalhando também, vou estar relembrando, claro, faz parte. Mas a gente espera que você já tenha o domínio, porque já foi ensinado isso. Tá? Então, vocês não podem ficar dormindo, viajando na maionese e tal. Não, tem que acompanhar e tem que resolver todo dia coisas desse tipo, para isso fixar, porque ninguém grava só de olhar aqui, tá? Ninguém tem essa mente biônica. É raro, é raro as pessoas no mundo que conseguem isso, que tem memória fotográfica. Então, beleza. A relação que eu queria que vocês... isso daqui tem que memorizar, tá, galera? Quando eu falo memorizar, é decorar. Igual lá na biologia, você tem que decorar muita coisa. Tem que decorar na biologia. Ah, professor, mas não tem um esquema... Não, é decorar isso aqui. Acabou. Aqui é a mesma coisa. O que é um mol? Um mol, ele é uma quantidade. Na aula que eu falei sobre isso, eu falei que ele é como se fosse a dúzia do químico. Ele indica quantidade de átomos, moléculas ou substâncias, etc. Ele é uma quantidade. O que ele equivale para termos de estequiometria? Ele pode ser 3 coisas. Se eu falar em átomos e moléculas, se eu tiver interessado nisso, em fazer cálculos, querendo saber quantas moléculas produziu, eu tinha tantas moléculas, fez a reação química, eu quero saber quantas da outra produziu, eu vou usar o número de Avogadro, que é o 6 vezes 10 é 23, aproximadamente, tá? Que na verdade é 6,02 e tem mais outros números. Aí nós aproximamos para 6 para simplificar nossos cálculos. Eu aconselho que use isso aqui mesmo. Então, o mol, se eu estiver falando, se o exercício estiver falando em número de moléculas, eu vou usar o número de Avogadro. Tá? Se eu quiser saber, assim, por exemplo, eu tenho uma massa lá, eu tenho 30 gramas de água. Quero saber quantas moléculas de água tem isso. Eu fiz isso na aula passada. Quantas moléculas de água tem 30 gramas de água? Você faz uma regra de 3 para descobrir. Você sabe que aí você vai ter que fazer uma relação de massa. Tá? Isso daí eu já fiz na aula passada, não vou fazer de novo. O mol também pode ser, se eu estiver falando em volume, aí isso daqui nós falamos, volume molar, é 22,4 litros na CNTP. Aí o aluno pergunta, mas que diabo é CNTP? CNTP é condição normal de temperatura e pressão. E quais são essas condições? Deixa eu pegar a caneta até aqui para escrever agora. Deixa eu pegar a caneta para escrever. Condição normal de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Temperatura, 0 graus. Tá? E a pressão? 1 atm, atmosfera. Esses 0 graus, se forem em graus Celsius. E se for em Kelvin, é 273 Kelvin. Tá? Pode aparecer em Kelvin, aí você buga. Aí entra a física aqui, porque você tem que converter escalas termométricas, é física essa parte. E pressão também. Pode ser 1 atmosfera, pode ser 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui tudo é física. Vocês vão ver quando o professor de física falar de gases. Tá? Talvez eu dê um reforço sobre isso para ajudar, porque a teoria dos gases pertence à química e à física. Então, eu vou intrometer. Quando ele entrar nessa parte da matéria, eu vou participar também. E tem outras unidades. As mais comuns são essas duas. Tá? Então, quando falar em gás, eu até falei que teve uma atualização recente que eles atualizaram e o Pascal para um outro número, tá? E aí deu uma mexida nisso daqui. Mas, a princípio, nós estamos ainda utilizando, os vestibulares ainda estão trabalhando com 22,4, mas já não é mais esse número. Ele teve uma pequena mudança. Beleza. Isso daqui se for nessa temperatura. Se for em outra temperatura, esse valor muda. Só que olha, beleza, o exercício sempre vai te falar qual que é. Sempre vai te falar assim, que na CNTP, 1 mol vale 22,4. Ele sempre te fala isso. Mas é bom saber, tá? É bom saber que nem sempre tem essa dica. Mas na maioria das vezes... Tá, então toda vez que aparecer CNTP é gás. Isso, toda vez que falar em CNTP, quer dizer que está se referindo a um gás e você tem que saber o que significa. Condição normal de temperatura e pressão. Qual é a temperatura? 0 graus. Pressão, 1 atm. Vai valer 22,4 se estiver nessas condições aqui, tá? Em 0 graus e 1 atm. Mas, assim, você não vai precisar fazer cálculo com isso, não. É muito difícil. Você só tem que cuidar para estar nesses valores aqui, ó.
Vamos supor que o exercício citou a temperatura, 25 graus. Opa, já não está na CNTP, tá? Aí já fugiu. Aí já não vale 22,4, vai ser outro valor. E ele tem que falar qual que é o valor, que você não tem que saber de cor. O único que você tem que saber é a CNTP, que é 22,4. E agora, a esmagadora maioria dos exercícios vai relacionar com massa. Maioria, tá? Dos exercícios, eu vou dizer aí, vou chutar um valor de 80% dos exercícios vai falar sobre massa, A maioria, tá? Enem sempre é massa, sempre está falando de massa. Aí você sabe que o mol vai ser a massa molar do composto. Então, por exemplo, olha só, no exemplo aqui embaixo, ó, eu tenho N2. Se eu falar 1 mol de N2, o que é 1 mol de N2? 1 mol de N2 é a massa molar dele. Cada nitrogênio vale 14, massa molar nós já trabalhamos na aula passada também. Então, vocês que faltaram aí, pega o vídeo e assiste, que a gente está trabalhando usando sempre o que já foi dito antes. O que é a massa molar? Massa molar nada mais é do que você pegar a massa do elemento e multiplicar pela quantidade. Tá? Então, se o N vale 14 vezes 2, dá 28. Então, pronto. Isso daqui é 1 mol de N2 em massa. E em litros, 22,4. Esse 1 litro dele na CNTP vai usar 22,4. É um gás, ele ocupa esse volume, 1 mol. Tá? Nessa pressão, exatamente nessa mesma pressão, nessa mesma temperatura. E quantas moléculas de N2 que eu tenho aqui em 1 mol? Eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Agora aqui, ó, esse 3 está dizendo que são 3 mols. Então, são 3 mols. Então, o que é 3 mols em grama? Olha só, cada hidrogênio tem a massa de 1 grama. Ele deu aqui, ó. Cada hidrogênio é 1 grama. Portanto, se eu tenho 6 hidrogênios, concorda que eu tenho 6? Porque é 3 vezes 2. Esse número aqui, o número de mols, multiplica os elementos. Eu tenho 6 hidrogênios. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes a massa dele, que é 1. Pronto, eu tenho 6 gramas. Então, é essa relação que eu vou ter que fazer. O exercício vai perguntar, ele te dá a equação química, ou você monta ela e faz o balanceamento, e aí ele fala uma massa de alguém lá, e ele quer saber quanto do outro que é produzido. Eu posso simular aqui facilmente, vamos supor. Eu quero saber, se eu tiver 50 gramas de nitrogênio, quanto de amônia vai ser produzido? Olha a minha pergunta.